Tá. Começar a gravar, que às vezes falha no início. Então, boa noite, né? Equipe 5 é a última equipe para apresentar o trabalho de hoje, dia 11/5/2021. É com vocês aí a fala, tá? Deu, Ana Laura? Deu, tá aparecendo aí? Agora tá. Eu vou começar. Boa noite a todos. O nosso projeto tem como título Explorando Culturas. Me conta um pouco sobre sua religião. Pode passar, Laura, por favor. Nesse trabalho, Pode voltar. Nós iremos fazer uma breve introdução. Nós iremos abordar as fundamentações teóricas, os objetivos, a sequência didática e, por fim, a avaliação. Pode passar, por favor. Quando nós nos reunimos para que a gente pudesse saber qual temática a gente daria para o nosso trabalho, nós percebemos, todas nós, que ao longo da nossa trajetória acadêmica a gente não teve uma aula específica que trabalhasse todas as religiões. Sempre era voltado somente para o cristianismo, que é o catolicismo, e o cristianismo protestante. Então, a gente pensou em abordar as diferentes religiões. O nosso trabalho ele vai abranger as 4 religiões. É o último parágrafo, caso vocês queiram me acompanhar na leitura, que diz: para o projeto foi selecionado trabalhar 4 religiões, nas quais o cristianismo, o judaísmo, hinduísmo e religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé, que são as 4 religiões listadas por nós, que são as que são mais conhecidas no mundo e as mais praticadas no Brasil. Tem várias outras, sim, mas essas foram as que nós queremos abordar. E o nosso projeto busca abordar a história e o local das religiões escolhidas dentro das disciplinas de História e Geografia. É isso. Para a fundamentação teórica, a gente começou falando da pedagogia, procurou os textos de pedagogia de projetos e focamos na formação global do estudante, preservando a sua individualidade e repensando que o estudante ele não é um mero receptor de conhecimento e o professor não é aquele que passa. Sim, os dois têm uma troca mútua de conhecimentos para, no final, o aluno ter uma formação mais abrangente. A integração do aluno no processo educativo está relacionada à experiência educativa dele, em que o processo de construção está integrado às suas práticas educativas. Ou seja, a gente deve ser respeitado o seu modo de viver e a sua história de vida. A nossa fundamentação na BNCC teve essa primeira citação. No ensino fundamental, o ensino religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e articuladores dos processos de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. Nesse trecho, a gente buscou trazer no projeto conhecimento para os alunos de novas culturas, para que eles possam ter atitudes contra o preconceito e a intolerância religiosa. Nessa parte, eu voltei
juntei com o meu portfólio e coloquei o preconceito que as pessoas têm com a congada, com o medo, né? Muitas crianças já foram passadas, já passou medo, o pai ou a família passou medo. Tipo assim, a congada vem, ela vai te pegar. E isso a gente consegue quebrar na aula do cristianismo, que eles são pessoas normais, que é uma cultura muito linda, que tem diversas dessas congadas espalhadas pelo Brasil. Pode passar. As competências específicas do ensino religioso para o ensino fundamental. A primeira é conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e a filosofia de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. O terceiro, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. O quarto, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. O quinto, analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. E o 6, debater, problematizar e posicionar frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura da paz. Fazendo um agrupamento dessas 6, foi pensado em cada sequência didática, a gente focou nessas 6, tentando colocar as 6 competências em toda a sessão didática, para que desenvolvam nos alunos as principais necessidades do ensino fundamental. Boa noite a todos. Antes eu queria comentar realmente sobre a congada, que a gente escuta muito falar que é uma coisa que é bruxaria, é do mal, é uma coisa do bem. Então, ligando a questão da religião, dá para se trabalhar e mostrar que é uma coisa, que é uma cultura e que não tem nada de mais nisso. Eu vou falar sobre os objetivos. Como a Elaine disse, a gente escolheu nas competências específicas da Base Nacional Comum Curricular, especialmente a 2 e a 4, para trabalhar as sequências didáticas. Vou repetir: a 2, compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios. 4, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. A gente escolheu essas, a 2, porque fala da questão do espaço e território, que é o que vamos trabalhar na geografia. Com a geografia, pensamos em mostrar na disciplina de história as histórias das religiões, como surgiu, como formou, e na geografia o território. E vamos utilizar o mapa mundi para mostrar o território que essas religiões têm mais adoradores e o local que ela surgiu. Pode passar, Nora. O principal objetivo desse projeto é apresentar aos estudantes as histórias das religiões que não são tão conhecidas e trabalhadas nas disciplinas escolares, ressaltando os locais em que elas estão presentes, não para induzi-los, mas para que esses estudantes possam conhecer e compreender mais sobre as diferentes culturas, e assim aprender a conviver e respeitar as diferentes crenças, para não praticar intolerância e nem menosprezar essas religiões. É muito importante, a gente ficou um pouco com medo de trabalhar esse tema também, porque por ser uma questão de religião, muitas pessoas podem pensar que a gente está querendo induzir as crianças a algumas religiões, algumas práticas. E quando a gente fez a reunião com a Elaine também, ela até sugeriu que a gente escolhesse menos religiões, para não ficar muito cansativo, trabalhar todas, e fazendo esse trabalho, dá vontade de trabalhar várias religiões, que a gente não tem esse costume de trabalhar. Foi difícil escolher, a gente optou pelas mais conhecidas, e pode passar, é isso. Esse é o mapa mundi que eu coloquei,
que a gente pensa em usar. Acredito que na escola tem o mapa grande e a gente pode apontar para os estudantes o local que essa religião tem mais adoradores. Pode passar. Boa noite, gente. Bom com vocês. Eu vou apresentar um pouco sobre a sequência didática. Como dito na introdução, nós vamos trabalhar, né, com o cristianismo, hinduísmo, né, as religiões afro-brasileiras focadas no candomblé e o judaísmo. O projeto será direcionado aos alunos do 5º ano, do ensino fundamental 1, né, com a faixa etária de 10 a 11 anos, envolvendo disciplinas de história, geografia e ensino religioso. O tema vai ser trabalhado uma vez por semana, e ao todo serão 5 encontros. Então, a primeira a gente pensou em fazer uma introdução, né, para explicar ao estudante, né, o que é a religião em si, e depois focar cada semana, cada dia em uma religião. Então, o tema religião, o objetivo, né, da sequência didática, apresentar aos estudantes o que significa, qual o objetivo da religião. Os conteúdos a serem trabalhados são os conceitos em torno do termo, né, religião, falar sobre a importância de conversar sobre religiosidade, de respeitar as diversas religiões existentes. Falar o quanto a religião é importante, o quanto ela molda nações e cultura. E as habilidades da BNCC a serem desenvolvidas identificar mitos, né, de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. O tempo da execução da sequência é uma aula, e a organização da turma pensamos em, né, dividir ela em duplas. E no início, serão feitas algumas perguntas para o levantamento de conhecimentos prévios, né, para saber o que a criança já sabe, para a gente começar a trabalhar a partir disso. Né? Perguntas como: você possui religião? Se sim, qual? O que você entende de religião? Quais religiões você já ouviu falar? Se você participa de cultos religiosos, cerimônias, né? Gostaria de aprender ou conhecer alguma religião específica. Depois, né, que os estudantes interagirem uns com os outros, respondendo as perguntas citadas, deverá ser feita uma problemização do tema. Né? Conversar, qual que você mais gostou? O que você acha mais bonito? Né, você tem alguma? Qual que você acha? O que te chama mais atenção, né, nas religiões? Consequentemente, né, o docente irá apresentar o tema tratado através do mapa mundi, né, mostrando aos estudantes onde as religiões são localizadas, né, através dos livros, trazendo um pouco, né, da história da religião, das religiões, apresentar imagens, trazendo alguns rituais, cerimônias, né, que são tão diversas, né, uma das outras, reuniões, e sanar alguma dúvida distinta que possa vir. No desenvolvimento, né, após o conteúdo passado, os estudantes deverão fazer de forma livre, espontânea, o que aprenderam e absorveram do conteúdo dado, né, utilizando de todos os materiais disponíveis, né, que eles tiverem em mãos. Jornais, revistas, tudo, caneta, cartolina, se quiser tinta, se quiser, eu quero escrever o que eu entendi, vai ser de forma livre. E a conclusão é que, com seus trabalhos realizados, os estudantes deverão apresentar para a turma o conteúdo aprendido e mostrar o que foi realizado. A finalização, a avaliação será feita conforme a apresentação dos estudantes e conteúdos aprendidos.
Ela não tá ouvindo. Era para passar os slides, Ana Laura. Ah, não tô ouvindo. Ah, Mas aqui, não tem problema então, não. mas foram essas perguntas, né, que eu fiz. E é isso. Pode passar, não. Agora eu vou falar um pouquinho sobre avaliação. A realização do projeto, Explorando Culturas, me conte um pouco sobre a sua religião, ela tem a finalidade, entre os estudantes, de uma forma dinâmica, os pensamentos pedagógicos a respeito dessa temática se baseiam no respeito à individualidade, à diversidade de opinião e na sua liberdade de expressão. Então, no caso da sequência didática, ela tem um propósito de contribuir na melhoria do aprendizado do estudante, de uma forma que chame mais atenção, além do auxílio no qual o professor vai orientar as suas aulas. O público-alvo desse projeto foi o público da idade de 10 a 11 anos, do 5º ano do ensino fundamental. A gente acredita que, por eles já estudarem o ensino religioso, o conteúdo do projeto poderá embasar nas aulas já ministradas. E a gente decidiu fazer uma reunião final como futura pedagogas. A gente adquiriu muito aprendizado com o projeto em si e acreditamos que o projeto foi de uma vivência e tanto, né? A gente achou bem esclarecedor e sobre os relatos de vivência, a gente achou importante, porque foi um tema, assim, bem... Como que eu posso falar? Que a gente não fala muito no dia a dia, né? Foi isso. Eu penso, Ana Laura, que vocês gostaram de fazer o trabalho. Eu vi pelo projeto que vocês se interessaram pelo assunto, não é? A gente se interessou. Principalmente no início, que eu vi que vocês queriam tratar sobre todas as religiões, né? Falei, gente, mas como é que elas vão dar conta? A gente escolheu umas 11 religiões. Isso, era um volume de... Nossa, era religiões que a gente nunca tinha ouvido falar, mas a gente viu, pensou assim, se a gente não falar e tiver alguém dessa religião, como que a gente vai fazer? Não é? Vai se sentir representado. E às vezes, quando a gente decide por uma temática de projeto, a gente quer abraçar tudo, né? E a gente precisa delimitar. Delimitar porque, vamos supor, o trabalho na escola ele não termina em um ano, né? Do próximo ano, se você sentir que aquela temática, você pode dar continuidade, porque senão a gente prende, né, a temática durante muito tempo no contexto. Então, é importante a gente deixar, como na sequência didática, né? A sequência didática, ela termina sugerindo que novas questões sejam pesquisadas, né? Então, sempre deixando que o estudante tenha outras informações que ele precisa estudar, né? Então, eu achei muito rico, né, a forma como vocês fizeram, não é? Na hora de corrigir a leitura, eu tinha pulado a parte de avaliação de vocês, na hora que eu copiei e colei para o Word, eu não tinha copiado, aí a Ana Laura me mandou uma mensagem, não é? Sim, a gente ficou super preocupada. Aí eu só pude responder, foi hoje, né, de manhã, que o tempo está passando tão rápido, mas eu considero que é uma temática que pode suscitar, sim, conflitos, não é? Mas quando a gente chega com uma fundamentação igual à BNCC, vocês lembram que eu ainda perguntei para vocês, mas na BNCC tem ensino religioso, não é?
bem no início, porque a gente precisava encontrar aqueles descritores. É aquilo que vai fundamentar o trabalho da gente, mesmo que a BNCC não seja aquela maravilha de documento e não esteja, né, totalmente pronta, mas é o que nos respalda. É isso, ou eu tenho que pegar a diretriz curricular nacional da educação básica, eu tenho que ter um documento que me permita, porque por meio dele eu posso fazer a crítica, não é? E vocês fizeram esse caminho, acho que foi muito importante, não é? O pessoal está mandando recados aí para vocês, ó. A nossa apresentação foi bem curtinha por causa do tempo. Uhum. A gente nem trouxe todas as sequências, mas se a Ana Laura quiser mostrar aí no campus, lá na Wiki, as sequências, as outras. Peraí, só um minutinho, Bruno. Uhum. Enquanto a Ana Laura abre, eu queria falar uma coisinha. Ah, pois não. Primeiro, parabéns, meninas. Realmente é um assunto ótimo e é um assunto que eu gostaria de ter tido na época da escola, sabe? Eu não tive. E eu acho essa diversidade religiosa muito rica. E eu só fui, tipo, depois de grande, por livre e espontânea vontade de conhecer, né? E aí eu só queria trazer um caso que teve recentemente no Instagram. Às vezes eles inventam alguns efeitos especiais temáticos. E teve no mês passado do Ramadã. E aí teve várias questões de pessoas, né, que acredita, que segue essa religião, falando quanto outras pessoas postavam fotos aleatórias, nada a ver com o Ramadã, com a tagzinha do Ramadã, para mostrar nos stories de outras pessoas, para ter um acréscimo de visualizações nos seus conteúdos que não tinha nada a ver com o tema, com o Ramadã. E que isso era uma falta de respeito, né? Tipo, de aceitar a cultura do outro. Instagram. Não, e assim, eles acharam bonitinho o desenho e postaram, isso. Não é? Acharam que ficou bonitinho e postaram. E isso acontece muito. Eu vou te dar um outro exemplo do tanto que a nossa mente, ela funciona por meio da semiótica, não é? Então, os desenhos, os signos, os símbolos, isso Vygotsky, né, já vinha falando para a gente há muito tempo. Então, o símbolo do nazismo, que é a faca, ele, na Ásia, ele não significa isso. Na Ásia, ele tem outro significado. E aqui em casa, eu tenho uma filha que está na Coreia do Sul. Minha filha do meio, ela está fazendo mestrado lá na Coreia do Sul. E a mais nova também, ela já morou na Coreia do Sul. Então, ela tem contatos, tem fotos. E uma das amigas dela postou uma foto no café com o símbolo nazista, não é? Porque nos cafés tem demais. E aí, gente caiu em cima, falando sobre isso, né? Sobre a suástica. Então, o que a gente tem que ter? A visão como professores, né? Essa fundamentação que as meninas fizeram no trabalho delas, eu acho que chama muita atenção, porque elas trouxeram a religião como informação, não é como dogma, não é ensino religioso de fazer, né, a questão, elas estão trabalhando a questão ética, a questão de olhar para aquele conhecimento. Isso eu achei muito válido. Então, vocês imaginem o que é eu, professora Elaine, lendo todos esses trabalhos lindos, maravilhosos, até chegar ao dia de hoje, né? Como que meu coração de professora palpita, né, forte quando eu vejo esse tipo de informação sendo colocada, uma escolha de vocês, o caminho de vocês. Eu não fiz indicações, não é? Eu sugeri algumas coisas, sugeri adequações, mas é um trabalho das equipes. É muito lindo da gente ver esse trabalho caminhando dessa forma, né? Então, é um registro que fica, vocês vão hoje dormir, assim, leves, né? Porque foram trabalhos maravilhosos, não é? Então, Ana Laura, o que você quer chamar a atenção? Aumenta um pouquinho o tamanho da letra, fazendo favor.
Ai, não sei onde que aumenta. Naqueles 3 pontinhos lá em cima, na Lara, perto do A. Aqui. É. Aí zoom. Aí. Já tá bom, né? Desce na aula. Aqui. Que a gente colocou a aula 1, que seria a religião, que a Bruna falou. Que foi escrita pela Bruna Aparecida, né? Cada sequência didática foi escrita por uma aluna. Pode descer, não, Laura? A segunda, o cristianismo. O hinduísmo. A afro-brasileiras. Bruna, só para aí um pouquinho, só para eu destacar. No trabalho delas foi interessante, e em muitos trabalhos também vocês fizeram assim, quer dizer, vocês criaram a sequência didática e vocês trouxeram para todas as sequências didáticas uma estrutura que foi criada por cada equipe. Então, eu vou trabalhar todas as religiões com todas aquelas etapas. E isso dá uma seriedade no trabalho, porque não tem religião que está se sobrepondo à outra com um ou mais informação, entendeu? Não significa que a nossa religião é predominante no Brasil, a maior religião é a X, e aí eu dou ênfase a ela. Isso aqui está previsto até no jeito que vocês sistematizaram a sequência didática. Isso foi muito interessante, tá? Pode continuar. Pode descer, na hora. E por último, o judaísmo. Sim. E eu acredito que com esse filtro vocês puderam sentir que vocês podem trabalhar todas as outras religiões que vocês querem, não é? Mas não necessitaria estar dentro do projeto, que é aquilo que a gente tinha falado. Pensar em uma semana, que senão o projeto fica grande demais, aí eu não dou Porque conta. pode ser dividido, né? Trabalha um período, ele passa um tempo, depois volta a trabalhar. Volte, aí a gente percebe se aquela temática foi realmente interessante. E um ponto que eu acho mágico de trabalhar com temáticas que nos lançam para o mundo, né? Porque quando eu trabalho religião, eu estou enxergando essas religiões no mundo. E aí nos permite trabalhar no quarto e no quinto ano, o Mapa Mundi, para que as crianças não cheguem no sexto ano sem ter visto nada de cartografia. Né? Isso é importante para as crianças, porque tem crianças que chegam no sexto ano que nunca abriram um Mapa Mundi. Aí vai trabalhar. Eu lembro que eu fui ver só no sexto. Aí eu lembro que foi na disciplina de história, o professor sempre levava. Aí todo mundo ficou, nossa, porque era grande, assim, ele colocava no quadro. Pois então. Na minha escola, era um para a escola inteira. Então, você tinha que agendar para conseguir ver, tipo, ou aquele no Globo, ou ele, tipo, num cartaz. Era muito difícil para conseguir agendar para levar ele para a aula. E aí agora a gente tem os recursos, né? Outros recursos que a gente pode lançar a mão para que o Mapa Mundi seja trabalhado, o Globo seja trabalhado, né? Que essa informação chegue, né? Então, nas escolas onde eu não tenho uma boa internet, eu posso tirar os prints de telas. Então, eu vou fazendo o meu material didático, né? Porque se eu depender apenas daquilo que a escola tem, às vezes o Mapa Mundi que está lá é um mapa defasado, igual a Elaine colocou, que é um só, que tinha que agendar, né? Então, a gente tem uma série de coisas. E tem uma questão também, que numa das turmas, nós já trabalhamos, uma estudante, ela comprou uma coleção de 5 mapas grandões, assim, desses que vende na
E foi vendido na rua. Ela comprou na rua, custou R$ 2 cada mapa. E aí ela falando, professora, eu comprei, porque eu falei, gente, R$ 10 os mapas, nem eu conhecia todos os mapas, nem eu tinha. Então eu peguei, aí tinha o mapa, pegou o mapa mundi, tinha um mapa depois dos continentes separadinhos, depois tinha o mapa de Minas Gerais. Ela falou, nossa senhora, eu não aguentei, levou na aula, né, para a gente poder ver. É uma coisa, é um investimento que às vezes vale a pena, né? E R$ 10 a gente sabe que não vai onerar tanto assim o nosso orçamento, né? Mais alguém quer fazer aí alguma pergunta, algum comentário? Vocês leram os comentários bacanas aí, gente, da turma para vocês? E o print, Sim, né? quero Ah lá. agradecer a todo mundo pela atenção. E por aguentar esperar a gente até essa hora, viu, gente? Essa hora é uma hora crucial, né? É. E semana que vem nós vamos ter mais uma questão, porque nós vamos ter 6 grupos, que eu tive um grupo. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar preparado para aguentar, não é? A gente também pode, hoje eu fui mais devagar também, né? Porque era para a gente ficar um pouco mais relaxado, que chega de tensão, né, gente? A gente está muito tensionado. Mas semana que vem nós vamos usar um pouco mais a questão do tempo como orientação, tá bem? Então vamos lá, tirar o print, Caroline? Ok. Muito obrigada, Caroline, pelos prints. Obrigada, equipe 5, valeu muito, né? Obrigada, turma, por nos aguentar, não é? E é isso. É um trabalho riquíssimo. Parabéns, turma. Caroline pediu para tirar outro. Ah, para tirar mais um? Então vamos. Deixa a Ana Laura aparecer. Aí. Aí. Ah, agora sim. Muito obrigada, Caroline. Deu tudo certo. Então, boa noite para vocês. Vou parar a gravação. Se alguém quiser falar alguma coisa, ainda tem um tempinho. Muito obrigada a vocês.